Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo para vocês aqui um televisor de LED sempre Toshiba, também da marca TCL, né? Modelo 32L2800. Esse aparelho eu fiz manutenção dia 4 de maio de 2021. Eu troquei os LEDs desse aparelho, que esse aparelho estava com os LEDs queimados. E o cliente, por minha surpresa, retornou aqui comigo dizendo que o aparelho estava com o mesmo defeito. Estava falando, mas sem imagem. Então eu liguei o aparelho, vou mostrar para vocês aqui que eu estou ligando o aparelho, ó, e os LEDs, eles estão acesos, né? Ou seja, nós não temos defeito de LED, nós temos outro defeito neste aparelho. E este aparelho ele não está gerando nenhum tipo de imagem. Ele está totalmente com a tela que a gente chama de tela lavada. Beleza. Então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês que às vezes a gente conserta um problema e pouco tempo depois o aparelho apresenta outro defeito, certo? Não é e não tem nada a ver com o primeiro serviço que eu fiz, que foi a troca dos LEDs. Então eu vou desligar aqui o aparelho, eu vou pressionar e segurar por um tempo, vou soltar, ela vai demorar 5 segundos e vai desligar. Então nós vamos fazer a análise, né, desse defeito, deste novo defeito. Bem, para que esse aparelho gere a imagem, é necessário que nós tenhamos aqui na placa VCOM ou na placa TCOM, porque essa TCOM aqui ela é junto com o display. Ela não tem aquela plaquinha TCOM separado. Então qualquer tipo de manutenção que a gente fizer, a gente vai fazer aqui nessa placa VCOM. Então, para que ela funcione, é necessário que a gente tenha a tensão de entrada, que ela vai estar aqui nesse fusível de 12 volts, ok? Essa tensão ela vai estar aqui nesse fusível de 12 volts. Eu já fiz aqui a análise e já encontrei o defeito e vou passar para vocês como foi que eu encontrei esse defeito e vou mostrar para vocês como vocês podem também encontrar esse defeito. Eu usei aqui um pouco mais de ferramenta para encontrar, mas eu vou ensinar um atalho para que quem não tem esse tipo de ferramenta possa encontrar do mesmo jeito este problema, mas usando um atalho. Ok, pessoal? Então vou me organizar aqui e preparar o cenário para mostrar para vocês. Bem, vamos lá, vamos fazer o primeiro teste, ok? Vou colocar o flash aqui. Eu estou com o teste analógico com a ponta preta na carcaça da TV, certo? E a ponta vermelha nós vamos usar para medir a tensão DC. Eu já estou com o teste aqui na escala de 50 volts, na escala DC de 50 volts. E nós vamos medir a tensão de entrada. Vocês estão cansados de saber que toda TCOM e toda VCOM ela trabalha com a tensão de entrada e ela tem um conversor DC-DC que a partir dessa tensão ela converte essa tensão de entrada em várias outras tensões, né? Tensão de VCC, VGH, VGL, HVDD, enfim, entre outras. Então a primeira tensão que nós vamos testar aqui é a tensão de entrada, é a tensão de 12 volts, a tensão que alimenta a TCOM, a tensão que vem daqui da placa principal para alimentar a placa TCOM, né? Então vamos lá, eu vou ligar o aparelho, eu vou ver se fica melhor com flash ou sem o flash. Eu vou ligar aqui o aparelho, né? Note aqui, ó, que os LEDs acenderam, a TV está ligada, o teste está com um ponteiro parado e nós vamos testar aqui no fusível de entrada a tensão de 12 volts. Então note que nós temos essa tensão de 12 volts na escala de 50. Essa tensão de 12 volts ela está presente
no nosso teste. Então eu vou te retirar, vou colocar novamente e vocês vão ver que nós temos o 12 volts. Nós temos 12 volts na entrada. Nós vamos ver agora na saída do fusível. Então na saída do fusível, percebam que eu não tenho nada. Isso significa que o nosso fusível ele está aberto. Se o fusível ele abriu, é porque nós temos algum componente em curto nessa placa VCOM. Então nós vamos agora para o próximo teste. Vou mostrar para vocês o próximo passo que eu fiz para encontrar este componente em curto, ok? Então 12 volts na entrada, eu não tenho 12 volts na saída. Então vejam bem, o próximo teste que eu vou fazer para saber realmente se o fusível ele simplesmente ele abriu do nada ou se realmente nós temos um curto-circuito nessa placa. Para isso, eu vou posicionar o teste na escala de X1, um teste analógico. Você pode fazer isso também com o teste digital. É só você inverter as ponteiras, certo? No meu caso aqui, o teste analógico, eu vou colocar a ponta vermelha na carcaça da TV e a ponta preta eu vou colocar na saída dos 12 volts. Eu vou testar direto na saída do fusível. Se o teste conduzir, significa que nós temos aí um curto na linha dos 12 volts. Então eu vou colocar nesse ponto bem aqui de teste, olha. Eu vou colocar neste ponto bem aqui, que é o ponto de 12 volts. Eu vou colocar aqui nesse ponto. Ok? Então nós vamos ver aqui o teste, ó, ele deflexionou até praticamente o zero. Significa que nós temos um curto. E eu vou explicar para vocês aqui como é que funciona mais ou menos isso aí, né? Então eu vou retirar aqui novamente, eu vou colocar aqui, ó, na saída do fusível e vejam que ele conduziu e foi a zero. Ok? Então eu vou fazer um desenho rapidinho aqui de um esquema para mostrar para vocês como é que funciona e por que o fusível abriu. Bem, pessoal, eu estou aqui com uma sucata. Isso aqui foi um display que quebrou e eu retirei essa placa VCOM para poder retirar componentes da mesma, né? Eu vou ligar um pouco o flash aqui para melhorar um pouco. E eu tô com o teste aqui, ó, para fazer o mesmo teste. Estou com o teste analógico para a gente fazer aquele teste da entrada dos 12 volts. Eu continuo aqui na escala de X1, né? Vou mostrar para vocês aqui a continuidade do teste. E eu vou colocar aqui a ponta preta na entrada positiva e vou colocar a ponta vermelha no terra. Então percebam aí que o teste ele não conduz, né? Porque essa placa aqui ela está em perfeito estado, apenas o display estava quebrado e eu retirei ela para fazer como sucata. Vou mostrar para vocês também o fusível aqui, ó, que ele está bom, o fusível dessa placa. Vamos ver aqui. É ruim eu mostrar para vocês sozinho como é que faz esse teste aqui, ó. Então percebam aí, ó, que o fusível ele está ok, tá? O fusível ele está ok. Bem, o fusível aqui tá bom. Nós não temos curto na linha dos 12 volts. E eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona mais ou menos aqui, bem simplificado, essa tensão de 12 volts que entra aqui na TECOM. A tensão ela vem lá da placa principal, a tensão de 12 volts, ela vai entrar no F1, que é esse fusível bem aqui, ó. É esse fusível bem aqui, esse fusívelzinho branco. A tensão vai entrar neste fusível. E aqui nós temos um diodo Zener ligado na linha dos 12 volts e 3 capacitores em paralelo. Bem, pessoal,
Percebam de cara que a gente tem aqui uma proteção, que é o fusível. Mas logo em seguida nós temos também um diodo Zener, que é a segunda proteção dessa TECOM. Caso algum componente entre em curto e o fusível ele não abra, esse diodo aqui ele tem a função de desviar essa tensão para o terra. Se essa tensão ela subir muito, ele vai desviar essa tensão para o terra, né? Eu penso dessa seguinte forma aqui, essa é a minha análise. E seguindo, nós temos aqui esses capacitores ligados em paralelo. Se qualquer capacitor desse aqui entrar em curto, esse fusível ele vai abrir, certo? E toda a linha de 12 volts ela vai ficar em curto com terra. E foi justamente isso que aconteceu. Um desses capacitores aqui entrou em curto. Então percebam que nós temos aqui, nós temos 3 capacitores ligados aqui em paralelo. Nós temos aqui o diodo Zener, certo? Nós temos aqui ó, o diodo Zener e 3 capacitores. Nós temos aqui o diodo Zener e 3 capacitores em paralelo. Essa tensão de 12 volts ela vem pela parte de baixo da placa, vai passar por essa bobina e vai passar por esse diodo. E nós temos mais 2 capacitores em paralelo. Após esse diodo, nós temos mais 2 capacitores em paralelo. E nós temos também aqui um transistor, que é o Q6, certo? Provavelmente ele deve ser ou um MOSFET canal P ou um transistor canal N. Porque, se eu não me engano, aqui essa tensão está entrando no emissor e vai sair no coletor. Não tenho bem certeza porque eu não tenho esquema, tá? Eu estou apenas supondo. Então, qualquer um desses capacitores aqui pode estar em curto. Você pode retirar de 1 a 1 e testar, ou você pode injetar a tensão de 3 volts, 2 amperes, para ver qual deles esquenta, para você procurar com a mão qual que está esquentando e retirar esse componente da placa com defeito. No meu caso, eu injetei uma tensão com a fonte aqui de regulável, né? É de 0 a 15 volts, 2 amperes. Eu vou fazer isso aqui, vou mostrar para vocês o consumo, mas vocês podem fazer isso também com 2 pilhas. Eu vou mostrar, eu vou dar um pause no vídeo aqui e vou mostrar para vocês. Quem não tem essa fonte aqui, ó, pode fazer com 2 pilhas. Eu vou dar um pause e vou dar uma dica para vocês aqui rapidinho. A dica aqui é simples. Você pode pegar um controle, certo? De qualquer aparelho, um controle velho que você não use mais. Você abre esse controle e aí você vai fazer o seguinte: essas pilhas elas são ligadas em série. Cada uma delas é 1,5 volts. Somando as duas, claro, você vai ter 3 volts. O que é que você pode fazer? Você abre o controle, você solda aqui por dentro um fio no lado negativo e o outro fio no lado positivo. Se você não tem a fonte, você vai injetar esses 3 volts da carga dessa pilha, certo? Você vai pegar o negativo, vai soldar aqui na carcaça, e você vai pegar o positivo e vai injetar na entrada de 12 volts. E aí com a mão você vai procurar qual é o componente que está esquentando, certo? Eu já fiz isso muitas vezes, já resolvi muitos problemas usando apenas a pilha, e enquanto eu não tinha uma fontezinha de bancada, até eu comprar a minha fonte. Então a partir daí eu uso agora a fonte, eu regulo a fonte, né? E deixei de usar a pilha, mas não deixa de ser um ótimo recurso para você que não tem a fonte regulável, a fonte de bancada, tá? E nesse caso aqui, nós identificamos qual é o capacitor que estava em curto lá na placa. O capacitor que estava em curto era este bem aqui. Após eu ter feito a retirada do capacitor, eu vou mostrar para vocês o capacitor em curto. Eu vou retirar, vou medir ele fora. E após eu fazer a troca do capacitor e a troca do fusível, a TV voltou a gerar a imagem e funcionar normal. Então eu vou continuar o procedimento, vou mostrar para vocês, tirar o capacitor que está em curto, e espero que vocês acompanhem o vídeo até o final para ver a TV funcionando perfeitamente com imagem. Bem, eu já estou com a fonte ligada aqui, ó, em 2 amperes, tá? A amperagem, a corrente dela, ela está regulada aqui em 2 amperes. E
eu ajustei em 2,5 volts, tá? Eu vou encostar aqui, ó. Eu vou encostar aqui na entrada de VIN. Deixa eu ligar o flash aqui para ficar melhor. Agora, eu vou colocar aqui, eu posso colocar em qualquer ponto. Eu vou colocar neste capacitor aqui, ó. Eu vou encostar neste capacitor e vou mostrar para vocês lá o consumo. Ela tá com um consumo mais ou menos de 1 ampere. Esse consumo, ele é muito alto. Então aqui eu já tenho com certeza o capacitor que está esquentando, certo? E aqui no nosso caso é este capacitor bem aqui, ó. Deixa eu ver se a câmera atualiza. Vamos aguardar um pouco. É este primeiro capacitor. Eu tenho os 2 capacitores em paralelo após o diodo. Deixa eu mostrar para vocês aqui no esqueminha. Eu tenho aqui a bobina, o diodo, o primeiro capacitor e o segundo capacitor, né? Ou de lá para cá ou daqui para lá, é um desses 2 aqui que está em curto. Então o capacitor que eu encontrei em curto foi este carinha bem aqui, ó. Ok? Então nós vamos fazer a retirada dele. Nós vamos retirar o fusível e vamos fazer o teste para vocês notarem que realmente o capacitor ele está em curto. Bem, então vejam pessoal, eu já fiz a retirada aqui do capacitor do circuito, ok? Já retiramos ele daqui. Já retirei também o fusível. Eu posso fazer aquele teste novamente, colocar aqui ponta vermelha no terra e a ponta preta na tensão aqui de entrada, e vocês vão ver, ó, que agora o teste ele não conduz, ok? Vocês podem ver aí, ó, que o teste ele não conduziu. E eu vou mostrar para vocês agora o capacitor em curto, que é esse cara bem aqui, ó. Eu tô na escala menor, pessoal, que tem, que é a escala de X1, e na escala de X1 ele está indo a 0. Então ele está totalmente em curto, completamente em curto, ok? Então retirado ele do circuito, o curto já foi embora. Aqui nós temos o fusível que abriu, ele está aberto para proteger o circuito, ele não está dando nada. Então aqui no nosso esqueminha nós temos o F1 de entrada, o fusível de entrada que abriu, e nós temos aqui o capacitor que entrou em curto, né, que foi a causa desse fusível ter aberto. Então o que que nós vamos fazer agora? Eu vou retirar dessa sucata este capacitor para a gente colocar um outro capacitor lá no lugar. Não recomendo você deixar sem o capacitor, porque capacitores ligados em paralelo eles somam a capacitância, eles aumentam a capacidade, né, em termos de microfarad, e aumenta a filtragem dessa tensão aí. E nós vamos também colocar o fusível, vamos retirar aqui dessa sucata e colocar esse fusível lá no lugar novamente. Aí nós vamos ligar a TV e vamos ver a imagem, ok pessoal? Então até a parte final do vídeo, que vai ser quando eu já coloquei esses componentes lá no lugar. Bem, aqui eu já troquei os componentes, já coloquei o capacitor no lugar, né? E já coloquei o fusível também do lugar que nós retiramos lá da nossa sucata, né? Tá aqui a nossa sucata, que nós retiramos o capacitor e retiramos o fusível, ok? Bem aqui, ó. Agora eu tô com o teste aqui na escala de 50 volts. Estou com a ponta preta no terra, 50 volts DC, e nós vamos medir aquela tensão de entrada de 12 volts. Eu vou ligar aqui a TV, né? Note aí que a TV ligou. E nós vamos medir agora aqui a tensão na entrada do fusível. Ok, tensão de 12 volts. Vamos medir agora na saída. Então aí está a tensão de 12 volts na entrada e na saída do fusível, ok? Nós temos também aqui a tensão de 12 volts já presente aqui no diodo após aquela bobina, olhando lá no nosso esquema. Agora nós vamos ver se a TV ela tem imagem. Eu vou tirar o teste aqui
Vou tirar o flash e vou levantar para ver se a gente já tem a TV sem sinal. Ok, pessoal? Assim a gente conclui mais um defeito. Quero agradecer a todos vocês aí que têm acompanhado o nosso trabalho. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima dica.